O tema de hoje é um tema que não é comum na preparação, tá? Existem temas que sempre aparecem na preparação dos casais, das famílias que estão dispostas a adotar, né? Mas esse não é, confesso, e foi um tema que nós escolhemos porque é contingente, tem a ver com o momento que nós estamos vivendo. E como existem muitas dúvidas em N grupos, né, nós pensamos em trazer esse tema para cá, para o Cores, e também tentar atingir, de uma forma geral, outras pessoas que têm dúvidas sobre, afinal, como estão os processos no meio dessa quarentena. E ninguém melhor para falar sobre isso do que Érica Piedade, que é chefe da psicologia da primeira vara de infância, vara a qual nós estamos vinculados, nós, Cores, Rosa e Café. Vou fazer um parênteses aqui antes de passar a palavra para a Érica, para explicar que eu sei que existem pessoas no grupo que são da terceira e da quarta vara, né? O nosso grupo, Cores da Adoção, ele geograficamente ele está muito perto da terceira e da quarta, mas nós pertencemos por jurisdição à primeira vara. Então, nós sempre dialogamos mais com a primeira vara, porque é a ela que nós estamos vinculados, por natureza, por origem. Mas, por proximidade geográfica, recebemos muitas pessoas da terceira e da quarta vara. Quando eu falo em terceira, para quem não entende, é a área de Jacarepaguá, Madureira, Campinho, todo o entorno ali da Grande Madureira. E a quarta vara é Campo Grande, todo o entorno, Sepetiba, Santa Cruz, Guaratiba, que também está pertinho aqui de Vargem Pequena, tá? Então, se você é da terceira e da quarta, tem detalhes que a Érica vai falar que não são específicos da sua vara. Mas, no todo, o que ela vai falar para a gente atende a vocês também, porque ela vai falar, na verdade, da realidade do judiciário, tá? Na capital do Rio de Janeiro. Então, se tiver, Érica, já estou te dando essa pontuada, se tiver alguma especificidade que seja da primeira, aí seria bom você pontuar isso. Isso que eu estou falando é específico da primeira, porque pode ser que a Érica não saiba falar pela terceira e pela quarta, tá, gente? Porque ela é servidora da primeira vara, tá? Então, com a palavra, a Érica Piedade, Érica linda, minha amiga querida do coração, que eu admiro demais. Fique à vontade, se apresente, fale o que você quiser aí, e as informações você traz para nós. Muito obrigada, Saulo, pelo convite super carinhoso, amoroso. Acho você também um fofo. A gente se conhece já há algum tempo. Queria só fazer algumas pontuações, porque temos pessoas de vários lugares, não apenas do Rio de Janeiro, mas do Brasil também, hoje à noite, conversando conosco. Então, você está dando notícia assim, de uma situação que é própria da cidade do Rio de Janeiro, em que nós deliberamos e consideramos que no processo de habilitação para adoção, então, quando as pessoas vão ingressar com o pleito para pedir, né, para começar a pensar no processo de adoção, elas têm que participar dos grupos de apoio antes do ingresso da ação. Outras varas, em outros lugares, não pensam dessa forma. Então, o processo pode ser, os grupos, né, o acompanhamento do grupo pode ser concomitantemente, pode ser um grupo pela própria vara, desenvolvido pela própria vara. Então, a gente tem diferenças aí que são importantes. A participação dos grupos, como vocês sabem, é uma participação que tem uma trajetória histórica desde a Lei 12.010 de 2009. Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo, Saulo? Está tudo bem? A trajetória histórica, desde 2009, com a promulgação da Lei 2010, a gente tem a necessidade de participação dos grupos de apoio à adoção para que as habilitações pudessem ser definidas. Essa participação nos grupos traz uma mudança muito importante na forma como os habilitados e os postulantes à adoção chegam até as varas. Então, a gente tem que agradecer profundamente ao trabalho primoroso que os grupos vêm desenvolvendo, vêm desempenhando ao longo de todos esses anos, porque efetivamente nós tivemos uma mudança grande do perfil desejado. Então, quando eu entrei no judiciário, em 1999, há 21 anos atrás, a gente percebia que falávamos de adoção tardia com 3 anos, que, na verdade, do ponto de vista dos teóricos da psicologia, é o que é realmente a adoção tardia. Quando a criança já tem algum tipo de domínio linguístico, ela já tem aquisição de algum tipo de domínio linguístico.
mas a gente tinha pouquíssimas pessoas minimamente receptivas e abertas para aceitar uma criança maior, grupo de irmãos, crianças com algum problema de saúde. E hoje, graças ao trabalho maravilhoso dos grupos de apoio, grande parte das adoções que são realizadas são as adoções necessárias, de crianças maiores, de grupos de irmãos, de crianças com problemas de saúde, enfim. Então, isso tem muito a ver com a questão do trabalho que os grupos vêm desenvolvendo ao longo de todos esses anos. Na verdade, quando o Saulo me falou sobre a questão da adoção nesse período, eu não tinha entendido que, como a gente tem ruídos comunicacionais, até em função da pandemia, sobre a questão da habilitação para adoção. E eu fiquei muito, que a gente pode falar também, eu vou falar, aproveitando agora que entendi qual é a demanda, mas eu tinha pensado muito na questão da adoção propriamente dita, porque a gente está tendo uma quantidade enorme de entregas para a adoção, né? E aí, como o que eu tinha entendido sobre o convite era para falar sobre a minha escuta e a... Faz sentido o que você está falando, assim. A nossa ideia dessa temática é que você fale como está esse universo da adoção nesse momento da pandemia. Então, você pode abordar a questão do processo de habilitação, você pode abordar a questão do processo de adoção, propriamente dito, que a gente sabe que não está parado, a questão dos acolhimentos, isso que você está falando, as entregas voluntárias. Fica à vontade, é para falar como é que está nesse mundo, né, no novo mundo. Isso. E como a minha interpretação, né, a minha escuta era para falar sobre a questão de como estão acontecendo as adoções no meio da pandemia, eu fiquei pensando em algumas coisas que eu poderia compartilhar com vocês. E entre elas, eu fiquei pensando um pouco na etimologia de algumas palavras, em como a gente escolhe algumas palavras que possam nomear o que a gente está vivendo. E aí, algumas palavras que eu fiquei pensando foram patologia e empatia. Como vocês sabem, né, de repente tem vários professores de português aí, a palavra patologia vem do grego patos, que significa dor, sofrimento, doença, e logos, que tem uma significação de discurso, de motivação, de consideração. Empatia é outra palavra que também deriva do grego patos, e fala dessa capacidade da gente sentir a dor do outro, da gente se aproximar do sentimento do outro. E aí, no momento de pandemia, e aí em grego também eu fui procurar lá no dicionário de etimologia, quer dizer de todo o povo, a responsabilidade de que nós todos temos, deveria ser de todos nós, em face de todos nós. Então, da gente desenvolver esse olhar empático, né? E esse olhar responsável nesse momento de pandemia. E como na minha escuta durante todo esse período, desde o início da pandemia, eu venho atendendo muitas mulheres, porque como eu sou coordenadora da psicologia da primeira vara, e a gente colocou o Siga-me para o telefone de uma das pessoas da equipe, o telefone ficou comigo, então eu acabei recebendo muitas dessas demandas, e também nessa articulação com a rede no entorno, com as maternidades, com os hospitais, com os conselhos tutelares, eu acabo ficando também com uma referência da psicologia, eu tive, e o juiz também direciona para mim também essas solicitações primeiro, antes de direcionar para as demais profissionais, eu tenho percebido e tenho escutado muitas mulheres que estão manifestando o desejo de entregar o filho para adoção nesse momento. E assim, as pessoas que estão nos grupos, elas começam a perceber que tem, como alguns grupos falaram, havido um crescimento de colocações de bebês nesse momento. Só que as pessoas normalmente não percebem que está por detrás desse aumento de entregas. E o que essas mulheres têm me falado, que eu consigo ouvir da fala dessas pessoas, é um discurso majoritariamente de abandono. Não o abandono da criança, né, que elas estão buscando preservar e estão buscando proteger, no momento que elas acreditam, né, que estão entregando para alguém, para uma família que possa amar, cuidar e proteger. Mas um abandono dessas mulheres próprias. Né? A gente começa a fica mais evidente o escancaramento das desigualdades sociais através da pandemia. Como diz o meu amigo Lindinho, querido, nosso amigo, né, Saulo? A pandemia, ela escancara essas desigualdades, porque apesar de lançar a todos nós um mesmo mar,
nós temos alguns que enfrentam as ondas a bordo de iates e transatlânticos, enquanto que outras pessoas vão nadar de braçadas. Então, assim, a gente tem essa imagem que se aproxima, eu acho, de forma muito clara, muito forte, do que eu tenho ouvido como motivação nas entregas de adoção nesse período. Porque muitas mulheres que referem não contar com o apoio dos pais das crianças, o que a gente já ouvia antes, ou com o apoio das suas famílias, o que também já era escutado por nós anteriormente, mas agora muitas mulheres que referem que perderam os empregos, que não têm como se prover ou a seus filhos. Eu fiquei muito impressionada e muito impactada com os relatos de pais casados, de famílias casadas, de marido e mulher, com filhos, e que apresentaram um desejo de entrega. A gente já teve 2 escutas nesse sentido, porque, assim, abrindo mão do exercício do poder parental por dizer que não tinham como alimentar mais uma criança após a perda da renda informal. Isso é muito grave. Isso é uma coisa que eu realmente nunca tinha escutado em 21 anos de tribunal. Eu nunca tinha me deparado com uma situação como essa, né? E aí a gente pode pensar que alguns dados, até estatísticos, nos ajudam a entender o que está acontecendo. De acordo com o IBGE, no ano passado, em metade do ano passado, quase metade da população brasileira sobrevivia de ocupações informais. Então, os nossos camelôs, os nossos engraxates, empregadores, a multidão de pessoas que trabalham sem carteira assinada no nosso país. Essas pessoas que já estavam, naquele momento, vivendo no limite, no limiar social e psíquico, com uma subsistência que era precarizada pela baixa renda, pelas péssimas condições de habitação, que já habitavam em casas pequenas, sem saneamento básico, que quase 48% da população não tem acesso, sem ventilação, e aí a gente pode entender por que o Brasil é um dos mais atingidos pela tuberculose em todo o mundo, e o Rio de Janeiro ocupa a trágica posição de 2º estado com mais mortes do país. A gente tem 200 casos, aproximadamente, novos diariamente, e cerca de 4.500 mortes por tuberculose no mundo, no Brasil, gente. Isso é uma estatística assim, que deve causar muita vergonha e estranheza. Então, esses seres humanos, essas pessoas que já estavam sujeitas às condições mais deploráveis de sobrevivência e já estavam referenciados a serviços de saúde sucateados, a serviços de saúde deficitários, a uma educação desigual, a um transporte apinhado, essas pessoas acabam ficando mais fragilizadas e mais vulneráveis ao que está acontecendo. Então, é importante a gente pensar, se a gente está pensando empaticamente, que parece que, enquanto sociedade, a gente já estava vivendo de forma inerte e indiferente a uma verdadeira distopia, em que a morte e o sofrimento de milhares e milhões de pessoas não atingiam a gente. Parece que a gente tinha um culto muito individualista e narcísico, em que a gente não era capaz, ou ainda não é, talvez muitas das vezes, de desenvolver empatia, empaticamente, uma busca de soluções para problemas sociais que afetam muitas pessoas, que afetam muita gente no país, né? Seja pela doença, pela dor ou pela fome. Mas aí vocês podem estar perguntando assim, por que você está falando de tudo isso, gente? O que tem a ver a adoção e a pandemia, a dor, a fome, né? essa contingência toda? Eu tenho pensado muito especificamente nesse momento na forma como a Lei 13.509 de 2017 foi elaborada. Como vocês devem saber, vocês que já estão mais próximos do universo da questão da habilitação ou da adoção, esta lei, ela fala da entrega, ela permite, né, ela dispõe sobre a entrega voluntária de bebês pelas mães, pelas gestantes. E aí a gente observa que desde que essa lei surgiu, a gente tem assistido ao incentivo da entrega pelas mulheres que não desejam seus filhos. E nós temos vários projetos que vêm sendo desenvolvidos pelos tribunais de justiça em todo o país. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem Entrega Legal, que é um projeto muito bacana, né? Mas, assim, eu acho que é muito significativo, é muito expressivo que, nesse momento da pandemia, a informação que a gente tem, de grande parte delas, que tem manifestado o desejo de entrega, tem a ver
com a extrema vulnerabilidade social em que essas mulheres se encontram, sem nenhum trabalho, sem renda ou outros mecanismos de proteção social. Então, a fragilidade emocional dessas mulheres é muito grande e é muito injusto pensar especificamente que a entrega, nesses casos, derive de uma escolha subjetiva consciente. Eu tenho falado e eu tenho pensado muito em como a adoção tem se constituído como um substitutivo de políticas sociais em nosso país. Eu percebo que, enquanto sociedade, a gente não está buscando outras soluções e saídas que sejam inclusivas para todos. Mas a gente tem cada vez mais apostado no retraimento do papel do Estado como gestor de políticas sociais potentes e a gente começa a acreditar cada vez mais que as saídas individuais é que são a solução. A promulgação daquela lei de 2017, a 13.509, passa, então, a estimular abertamente a entrega de adoção. E aí, de uma certa perspectiva, isso é um avanço diante do abandono dos infantes, que a gente observava anteriormente. Então, a entrega legal, sem dúvida alguma, ela tem um espaço meritório. Mas é importante, é urgente a gente pensar se o nosso papel, enquanto rede, enquanto sistema de garantia de direito, se esgota nesse incentivo à entrega legal, sem pensar que essas famílias continuam vivendo um total abandono de políticas públicas. A gente tem tido, então, um grande número de adoções nesse período de pandemia. E a maior parte delas, eu posso dizer para vocês, através das entregas voluntárias. E aí eu quis tensionar um pouco com as pessoas que estão se habilitando, assim, olhar um pouco dessa história dos filhos que chegam até vocês, né? É um momento de tanta alegria pela chegada do filho, desejado há tantos anos, mas que traz na sua sombra o abandono de muitas dessas mulheres que estão vulneráveis à própria sorte. Abandono não apenas dos seus parceiros e da sua família, mas também o abandono do Estado e da sociedade, que vem permanecendo indiferente à vulnerabilidade social e psicológica dessas mulheres, conduzindo muitas delas à desistência do exercício do poder parental nesse momento da pandemia. Então, parece que a pandemia expõe muito literalmente as nossas tremendas contradições. Que ao mesmo tempo em que a gente se conecta pelas mídias como forma de autocuidado e de proteção, evidencia-se, por outro aspecto, um lado muito perverso que, quando a gente mira nas pessoas mais invisíveis socialmente, muitas delas que estão agora se tornando as mães dos filhos de vocês, as mães dos filhos que vocês tão longamente desejaram e acalentaram, né? Porque são mães dependentes químicas, sem políticas de saúde e de assistência, mães desempregadas, sem nenhum tipo de política de inclusão no mercado de trabalho, mães sem teto, sem direito à habitação. São mulheres que perderam a esperança. Então, é algo que, às vezes, a gente, narcisicamente, enquanto deseja o filho pela via da adoção, não para pensar nesse outro aspecto, da criança que chega até nós, né? Pensar nas políticas de apoio a gestantes que desejem entregar seu filho à adoção é importante. Mas é fundamental que a gente pense também na articulação da rede e do sistema de garantia de direito, efetivamente, para potencializar essa mulher para além daquela gestação, como uma real cidadã brasileira que elas são, de forma que essa entrega seja efetivamente, realmente uma opção psicológica, porque a mulher não está disponível emocionalmente para perfilhar aquela criança que está sendo gestada, e não um ato de desespero, não um momento de total ausência de amparo e de recursos, de esperança mesmo dessas pessoas. Então, apesar do Estatuto da Criança e Adolescente prever um trabalho coletivo de muitos atores e serviços em prol do pleno desenvolvimento da criança, muitos desses serviços, a gente sabe, não estão suficientemente ou devidamente aparelhados para atender a população e essas mulheres. Seja pela falta ou pela deficiência de servidores, pela falta de recursos que esses locais apresentam, pela insuficiência de polos, o que vem se agravando ainda mais na pandemia, né? E aí a gente tem que pensar no outro aspecto, que grande parte, a maior parte da infância do nosso país, da infância vulnerável do nosso país, não está disponível para adoção judicial.
Ela, portanto, ela não é adotável e não pode chegar até as famílias, né, que estão aqui nesse momento reunidas, mas são crianças que vêm sofrendo barbaramente diante da ausência de condições minimamente dignas de sobrevivência no meio de uma realidade social profundamente injusta e desigual. E essas crianças, elas têm que se tornar igualmente visíveis no nosso campo de visão. Então, apesar delas não serem as crianças que nós vamos adotar, elas são os irmãos biológicos, os primos, os sobrinhos, enfim, a parentela extensa dessas crianças que chegaram até nós, que chegam até nós pela via da adoção, né? E aí a gente tem que pensar em uma verdadeira cultura de adoção que deve perfilhá-los, que deve protegê-los no pleno acesso à saúde, à alimentação, à educação, ao desenvolvimento digno, ao respeito, seja com seus familiares biológicos, seja com as suas famílias adotivas, que é, inclusive, o que preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, já passou da hora, gente, já passou da hora. É absolutamente urgente, é premente que nós, enquanto sociedade, enquanto Estado brasileiro, adotemos ações e políticas que sejam efetivas para todas as crianças do nosso país. E não apenas para a infância que está institucionalizada e que pode ser colocada em lares substitutos, né? Eu fico pensando assim, quantas crianças a gente tem conseguido no período de pandemia, encontrar famílias, e muitas delas adoções tardias, e todas as adoções que a gente trabalhou nesse período da pandemia, de adoção tardia, as famílias foram mediadas ou foram apresentadas através da parceria dos grupos. Então, assim, a parceria, né, e a potencialização desses instrumentos sociais, da cidadania, permite que a gente consiga avançar em tantos pontos. E a gente também alcance, né, a importância da gente estar olhando para a infância brasileira como um todo, porque eu acho que a gente pode ter muito a contribuir com isso, né? O Saulo falou também, para a gente conversar um pouco, sobre a questão das habilitações. As habilitações vêm sendo retomadas, né, recentemente. A gente tem desde segunda-feira, através dos atos 25 e 26 aqui do Rio de Janeiro, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a retomada do trabalho presencial junto aos fóruns. Então, a gente não está trabalhando no atendimento ao público, mas a gente está começando a retomar a volta, né, ao espaço dos fóruns e fazendo um trabalho interno para tentar até limpar um pouco da demanda represada e dos processos que estão lá atrasados. A gente ainda está com suspensão de prazos para os processos físicos, mas acontece que a gente teve recentemente promulgado um ato administrativo, que é o ato 29, conjunto do Tribunal de Justiça e da Corregedoria Geral de Justiça, que transformou em processos eletrônicos todos os processos doravante iniciados nas varas de infância. Então, agora é possível que as pessoas ingressem com ações nas varas de infância, inclusive as ações de habilitação para adoção, de forma virtual. Então, com isso, a gente tem a possibilidade de acolher essa demanda, que é uma demanda, em grande parte, represada, que as pessoas têm, né? Embora a gente sempre diga que os processos de habilitação para adoção não são processos urgentes. Aí vocês vão, talvez, pular da cadeira, mas, assim, vamos tentar compreender o que eu estou dizendo. A gente tem uma série de demandas que são demandas muito graves, envolvendo a questão da infância, a questão da adolescência e a questão do idoso, e que chegam às varas de infância, juventude e idoso aqui do Rio de Janeiro. E aí, essas questões estão muito relacionadas às situações de maus tratos, de negligência, de acolhimento, enfim. E aí, nesses processos, a gente nunca parou de atuar. Mesmo durante a pandemia, nós estamos atuando de forma diária, então, home office, diante dessas situações. Nós temos tido, inclusive, as audiências concentradas virtuais, e a gente tem buscado resolver e andar com a situação processual, né, e no acompanhamento familiar ou de colocação em família substituta de crianças acolhidas nesse período. Então, as adoções que a gente está trabalhando tardiamente são adoções de crianças já institucionalizadas. Mas a questão da habilitação é uma questão que a gente tem uma quantidade enorme de habilitados
no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, e aqui no Rio, na primeira vara apenas, nós temos quase cerca de 1.000 habilitados, esperando por crianças. A maior parte deles acaba esperando por cerca de 4 anos, 5 anos pela chegada de uma criança, porque a maior parte deles mantém um perfil que é um perfil direito de cada habilitado, de cada família, não é uma crítica, gente, mas assim, que é um perfil de crianças até 2 anos, até 3 anos no máximo. E aí, com este perfil, você tem uma demanda que é de 90% das famílias que desejam perfilhar, que desejam adotar, e que não corresponde à maioria das crianças que a gente tem disponíveis para adoção. Então, nós temos uma quantidade muito expressiva de crianças, que são crianças maiores, grupos de irmãos, crianças com problemas de saúde. Eu estou fazendo hoje, inclusive, já que estamos aqui entre nós, num grupo, eu estou fazendo uma busca ativa para 3 irmãos fofos, um menino de 5 anos, um menino de 7 anos, uma menina de 10 anos, mas o de 7 anos é HIV e é cadeirante. Então, para esse menino, a gente não tem nenhuma fila. Para esse grupo de irmãos, a gente não tem fila. Então, quem se habilitar hoje, se não tiver ninguém, alguém que queira se habilitar para esse grupo de irmãos especificamente, a gente passa na frente de todo mundo, porque aí passa a ser um processo urgente. Mas, para as demais demandas, a gente não tem urgência em habilitar mais gente, porque a gente tem uma quantidade muito grande de gente na espera por crianças pequenas. Né? Não estou dizendo que não é importante ou que não é urgente para quem está aí desejando ingressar com o processo. Mas, do ponto de vista pragmático, né, da vara de infância, esse trabalho não é um trabalho que seja tão urgente, que seja urgente nessa perspectiva da pandemia. Então, a gente já tem agora a possibilidade de ingresso das ações, né, por via eletrônica. Então, a partir dessa semana, do dia 30 de junho, todos os novos processos que comecem a tramitar nas várias de infância, de São Gonçalo, de Niterói, aqui do Rio, da primeira e da segunda, e outros lugares do estado, vão se dar por meio eletrônico. Então, é uma forma também da gente já estar tentando lidar com esse novo normal, que é o normal aí da pandemia. Esse novo normal, desculpem, que essa realidade que a gente está vivendo exige que a gente se coloque. Enfim, quando eu fiquei pensando também nessa questão da adoção, eu me lembrei que, logo depois que eu terminei a graduação, eu fui fazer uma pós em psicologia junguiana, e a gente trabalhava muito com mitos. E na época em que eu estava terminando a faculdade, né, e terminando essa pós, eu estudei um mito de um deus, de um semideus chamado Erictone. É um mito grego sobre adoção, e esse deus, né, foi adotado por uma outra deusa, pela Palas Atenas. E a história desse mito, que é muito interessante, conta que Palas Atenas, interessada em armas fabricadas por Hefesto, que era o deus do fogo, vai até a sua procura. E ele, quando se depara com a deusa, se apaixona e é tomado de desejo e tenta violar Palas Atenas. Deusa que é reconhecida entre os gregos como aquela que é da civilização e da justiça. E aí, ele na tentativa de violá-la, ele acaba ejaculando na perna da deusa. E enojada pela violência do ato, Atenas limpa o sêmen que cai sobre o seu colo, né, sobre si, e joga sobre a terra. Com essa ação, a terra, que para os deuses, para os gregos, é chamada de Gaia, né, a deusa Gaia, acaba sendo fecundada, gerando um ser, um semideus, que é chamado Erictone. Essa criança que nasce, ela nasce com a metade do corpo de serpente. E depois do seu nascimento, Palas Atenas, que percebe, né, que tinha sido ali um pouco a gestora daquela situação, o recebe como filho e o adota. Né? Eu fiquei pensando quanto esse mito, simbolicamente, não pode fazer com que a gente reflita o fato de que se a gente, enquanto civilização, né, não adotar aqueles que nascem no vasto terreno das violações de direitos, o mal-estar e a dor generalizadas vão ser a nossa constante enquanto povo. Por outro lado,
cabe pensar, né, que se a gente constrói um saber sobre o sofrimento, aproximando-nos dos seus sentidos, dos seus alcances, das saídas que eles possam ter, a gente consegue terminar com ele. A gente consegue colocar um termo a ele, né? E aí eu me lembrei de talvez compartilhar com vocês uma música que é muito conhecida, que é a do Chico Buarque, né? Ó pedaço de mim, ó pedaço de mim, ó metade afastada de mim, leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar. Ó pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais, que a saudade dói como um barco, que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais. Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói latejada, e assim como uma fisgada no membro que eu já perdi. Ó pedaço de mim, ó metade adorada de mim, lava os olhos meus, que a saudade é o pior castigo, e eu não quero levar comigo a mortalha do amor. Adeus. Que a gente possa fazer do desejo de ter um filho uma ponte de compreensão e de afeto, que alcance os desejos, as dores, as necessidades das famílias que entregam seus filhos para adoção, bem como todas as necessidades da infância, da maior parte da infância brasileira, que é vulnerável no nosso país. Então, assim, queria que a gente pudesse pensar um pouco, tensionar um pouco, quando a gente se coloca disponível no projeto de adoção, que esse projeto não é um projeto que a gente está vivendo sozinho, que a gente vive no meio de uma série de questões que também devem ser consideradas, né? E aí a gente fala, um dos temas, o Saulo falou logo no início, que um dos temas que tradicionalmente é trabalhado com a questão da habilitação é o tema da revelação da origem biológica, justamente para que a gente compreenda que a gente não exerce o nosso desejo de uma forma narcísica, mas que a gente está aí se direcionando a um outro, a criança, as famílias, né? E que a gente tenha isso em mira, que a gente possa estar atento a isso, porque senão a gente se fecha apenas na nossa inquietação e na nossa aspiração, sem dar conta um pouco de que a gente se miscui num processo que é muito mais complexo e que nós podemos fazer a parte para ajudar na transformação desse quadro. Enfim, era um pouco isso que eu queria conversar, gente. Não sei se vocês ficaram... se atendeu, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, enfim. É tão bom quando a gente trata da adoção de forma poética, assim, profunda, Érica. Muito bom. Muito obrigada. Gente, vocês podem ir colocando as perguntas aí no chat. Eu já vou adiantar uma pergunta aqui para a Érica, só para a gente começar o debate. Bom, primeira perguntinha, Érica, Piedade. A gente sabe que você deu uma explicação maravilhosa sobre a questão... Ih, Érica caiu? Não, estou aqui. Desculpa, é que movimentou minha tela e eu perdi você, perdão. Você deu uma explicação maravilhosa sobre o porquê da gente ter adotado algumas prioridades logo que a quarentena se impôs sobre nós, né? E em dado momento, quando foi possível, o Tribunal de Justiça e as equipes terem retomado a perspectiva dos processos de habilitação. A maioria dos que aqui estão presentes estão justamente nesse momento. E nós, do Grupo de Apoio à Adoção, que com eles estamos mais próximos, acompanhamos a angústia deles sobre e agora, o que vai ser? Vai parar? Os processos vão parar? Nós constantemente dissemos, não, o tribunal não está parado. Inclusive, fizemos reuniões de grupos de apoio com os representantes do Tribunal de Justiça, que já nos garantiram que os processos estão andando, mas estão andando na medida das possibilidades, né?
Eu queria que você falasse um pouquinho disso, sobre perspectivas, porque a gente falou de situação, né? E aí, gente, a pergunta que eu estou fazendo para ela é uma pergunta que eu estou fazendo descompromissada, com uma resposta. É óbvio, a gente não pode colocar a Érica nessa posição, tá? Então, eu já estou fazendo a pergunta e me justificando sobre a resposta dela, que ela não deu ainda. A gente não pode tomar da resposta da Érica, que eu nem sei qual vai ser, qualquer posicionamento oficial sobre vara de infância. Entendam isso, tá? A pergunta que eu faço para ela sobre perspectiva é alguém que trabalha no Tribunal de Justiça há muitos anos, que está à frente de uma equipe de psicologia e que está vivendo um momento atípico. Então, ela, enquanto servidora, experiente nessa realidade, vendo essa atipicidade, o que ela pode dizer para nós sobre perspectivas dos processos a partir de agora? Você tem como falar um pouquinho para a gente sobre isso? O que a gente tem feito, Saulo, é um trabalho de atendimento à distância. Então, a gente tem trabalhado ou através de vídeo atendimento, né, ou através de telefone, porque nem todas as pessoas têm sequer acesso à internet. Então, a gente tem essa questão também da mediação. O que a gente tem observado é que a rede tem sido parceira em muitos momentos, assim. O Conselho Tutelar tem sido de uma presença, de uma disponibilidade incríveis. Então, muitas audiências, inclusive, vêm sendo mediadas pelo Conselho Tutelar nas questões de entrega para adoção. Então, as mulheres que têm que ser ouvidas, até por exigência legal, pela normativa legal, para expressar o seu desejo de entrega, de desistência do exercício do poder familiar, elas têm sido ouvidas através da participação do Conselho, muitas das vezes, porque muitas delas não têm internet, não têm telefone em casa. Então, vão até o Conselho, e o Conselho é que tem participado à distância em audiências com o juiz, com a promotora, com a defensora, enfim, com os representantes dos órgãos de praxe do judiciário presentes àquele ato. Nas habilitações para adoção, a gente vai começar também a fazer o atendimento à distância, só que a gente esbarra numa questão séria, que é o entendimento dos conselhos profissionais. Porque os conselhos profissionais, eles alertam sobre a impossibilidade dos profissionais darem uma avaliação, fazerem uma avaliação ou um parecer conclusivo diante de uma intervenção à distância. Então, e faz sentido a preocupação dos conselhos. Digamos, você tem uma situação de violência doméstica, aí está uma mulher com o marido lá, com uma arma apontada para ela, mas a gente não alcança dentro da intervenção que está sendo desenvolvida. Não, está tudo bem na minha casa, você vai poder atestar? Você vai poder dizer que realmente aquela situação é a situação que se revela? Então, quando a gente trabalha em psicologia, a gente não apenas trabalha com um discurso, mas a gente trabalha com tudo que está sendo referido amplamente, com as posturas que são adotadas, com a forma de olhar, com o tipo de vínculo, quando você faz uma visita em casa, por exemplo, eu já tive visita domiciliar que mudou o meu parecer enquanto psicóloga, pela presença de objetos da criança, pela ausência de objetos da criança, quando havia um relato de que eram pessoas que estavam procurando cuidar da criança e a criança estava acolhida há um tempão, ninguém visitava, não, mas e não tinha nada em casa. Então, assim, a gente observa de uma forma ampla. Esse crivo avaliativo, ele demanda uma intervenção que seja uma intervenção presencial. Mas como é que a gente vai fazer, então, no momento de pandemia? Como é que a gente está fazendo? A gente vem fazendo relatórios informativos, descritivos do que tem sido possível perceber, identificar naquele momento. Temos utilizado a rede como parceira. Então, na falta de uma visita, o conselho às vezes tem ido e tem feito contato com as pessoas lá na ponta, mas com relação à habilitação para adoção, a gente vai fazer uma avaliação inicial, possivelmente que vai ter que ser complementada depois nesse momento presencial, né? Porque nós já tivemos, e eu estou há 21 anos no TJ, eu já tive a oportunidade de atender as demandas mais variadas com relação à questão da habilitação. Eu já tive pessoa que veio até mim, até a vara, dizendo assim, funcionária pública, anos atrás, eu estou aqui para adotar para o meu filho. Como? Hein? Porque o meu filho, ele não pode ter filhos, e eu sou funcionária pública, então é melhor, eu posso dar para ele e para minha nora. Isso não é demanda para adoção, né? Só que se a gente conseguiu ouvir, depois de algumas intervenções, porque, claro, o discurso dela não foi esse discurso quando chegou,
Mas aí, a partir de algumas incongruências, algumas inconsistências, você começa a puxar mais a pessoa, né? Eu já tive intervenções muito delicadas, em que o marido e a mulher chegavam, os dois dizendo que queriam adotar, e depois você vai fazer uma entrevista separadamente. Não, eu não quero, quem quer é ela. Eu não estou afim, eu vou dar, ela que vai ficar com a criança. E assim, eu não habilito. Eu, particularmente, como psicóloga, não considero que seja um indicativo possível da entrada da criança junto ao meio familiar, aquele sistema familiar, de forma positiva. Outros psicólogos, eu já soube até que habilitam, porque entendem que é a questão do direito dos habilitados, individualmente, subjetivamente, assim, eu não acho. Acho que a gente está pensando aqui no direito da criança, dentro dessa perspectiva de ser acolhida como filha dentro de uma família e considere como tal. Então, assim, eu vou te adiantar, a gente vai receber os processos de habilitação, vamos fazer os relatórios, não sei se vão ser relatórios que vão permitir a habilitação, aí depende do crivo do juiz, do magistrado, porque ele que tem esse arbítrio, eu não posso responder por ele, mas vão ser relatórios meramente informativos e descritivos daquilo que foi percebido. Caso o juiz considere que isso basta, ele vai dar o parecer. Caso ele entenda que é preciso um parecer mais conclusivo, então a gente vai ter que esperar a retomada das intervenções presenciais. Uma outra coisa que eu posso falar, assim, que tem acontecido, é que as adoções estão correndo mais. Talvez porque a gente tenha tido um afunilamento, né, das demandas diante das questões mais urgentes. Então, com as urgentes, a gente está andando muito rápido, porque aí nós temos, na primeira vara, 10.039 processos tramitando. 10.039 processos é uma imensidão de processos, é uma quantidade gigantesca. Grande parte deles são de habilitações para adoção, talvez quase 2/10 do total, né? Então, muita coisa. Não, 2/10 não. Quase 10.000, quase 2.000 processos a gente pode ter de habilitação. Eu sou de humanas, gente, não sou de matemática, então me perdi aqui nas contas. Mas, enfim. Então, assim, a gente tá vivendo um momento em que essas urgências elas vêm sendo agilizadas. As adoções estão tramitando de forma muito célere. As entregas estão tramitando de forma muito célere. Até as adoções tardias, com o apoio das pessoas, a gente está buscando. Só que, em contrapartida, aquelas situações de acompanhamento familiar que exijam essa participação da rede, ou essa situação aí de fortalecimento e potencialização das famílias, essas ações vêm sendo prejudicadas, sim. Porque, às vezes, a família é dependente química. Mas os serviços pararam de funcionar. Ela perdeu o emprego e aí emburacou mais para a questão do álcool e de drogas. Então, assim, a gente tem que estar olhando de uma forma ampliada, porque é um quadro complexo realmente, entende? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que a partir desses atos que foram recentemente promulgados, sancionados pelo Poder Judiciário aqui do Rio de Janeiro, a gente vai ter os processos eletrônicos das varas de infância, as habilitações que vão começar a chegar até nós também de forma eletrônica e que a gente vai atuar. Mais alguma coisa? Eu respondi? Que chique essa foto, hein, Saulo? Que linda de viver! Então, agora que eu percebi que eu estava sem áudio, vou botar a foto só para você ver eu ficar falando atrás. Estou falando, hein? Linda! Bom, deixa eu ir para as perguntas aqui. A primeira pergunta, Érica, a renovação da habilitação também será em formato eletrônico? Olha só, Saulo, no período da pandemia, que ainda estamos, né, a gente recebeu muitas demandas de renovação de habilitação. E aí eu falei com o juiz, que é o juiz que está atualmente na primeira vara, que é o juiz substituto, da minha preocupação em atender parte das pessoas que chegavam e sabiam da renovação, e a grande maioria que não sabia, né, que não tinha nem como se comunicar. Como eu te falei, a gente atende um público muito vasto. E aí muitas pessoas, não apenas no Rio, mas até no Brasil, não teriam acesso, talvez, à internet ou conhecimento para poder peticionar, né, à distância pela renovação.
E aí o doutor Sérgio concordou com o que eu tinha falado para ele e levou esse questionamento até o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e ao SNA, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. E foi deferido que no período de pandemia, especificamente de março até o dia 15 de junho, que foi o período que eles disseram para não haver nenhum tipo de retomada das atividades presenciais dos tribunais de justiça, aquelas renovações vencidas, aquelas habilitações vencidas nesse período foram automaticamente renovadas pelo SNA. Depois disso, eles disseram que cada tribunal é que teria autonomia para poder gerir essa situação das renovações. Como é que a gente está fazendo, né? Porque alguns pedidos estão começando a chegar e agora a gente está tendo alguém presencialmente lá. Mas no dia 15 de junho, até agora o dia 29, a gente recebeu uma demanda. Eu fiz alguns contatos com o FNA, por quê? Qual é a questão? O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, ele fala de um prazo de validade das habilitações por 5 anos. Mas cada vara tem autonomia para poder discriminar um prazo que ela considere que seja um prazo razoavelmente possível, né, para avaliar se aquela família ainda tem interesse de adotar. Então, o que acontece? As varas aqui do Rio, em média, determinam 3 anos, até porque também fala da lei. E aí, a gente está tentando, pediu para que houvesse uma prorrogação dos processos mais antigos, né, que ainda podia ter 5 anos de prazo de validade, e não os 3 anos, que foi a alteração da Lei 13.509. Então, para os processos mais antigos pedindo, a gente conseguiu uma alteração. Agora, com relação às novas renovações, a gente está tentando ver como é que a gente vai proceder, até porque agora nós já temos gente nas varas. Respondi? Ele caiu, Tati? São as agruras dos encontros virtuais, né? Caiu sim, Érica, ele já volta. Você quer fazer a pergunta no chat, já que o Saulo caiu? Então tem outra pergunta aqui, Érica. Quando acabar a pandemia e as mães retornarem aos empregos e obtiverem renda, elas podem reivindicar de volta os filhos dados para adoção? Não. Nós temos uma mudança na lei, que foi a 13.509 de 2017, como eu falei para vocês. E aí a gente tem que fazer, assim, eu fico, na verdade, dando umas pequenas e sutis alfinetadas, assim, nos grupos. Não que eu não amo os grupos, acho que o trabalho dos grupos é muito importante, mas assim, é pensar que quando a gente se une em prol de uma coisa, a gente consegue. E aí que a gente pode se unir, talvez, para pensar a infância de uma forma maior. Por quê? A Lei 13.509, ela é uma lei que especificamente altera o estatuto em algumas questões relacionadas à adoção. Então, ela fala não apenas da entrega voluntária da gestante, mas ela fala de um prazo para desistência dessa gestante da retratação. Então, ela dá para essas mulheres 10 dias de prazo de arrependimento. E aí é uma situação que, do ponto de vista psicológico, até do puerpério, no acompanhamento do puerpério, é algo muito complexo. Assim, esse é o dispositivo legal e esse é o limite dado pela lei. Mas, do ponto de vista emocional, às vezes você tem uma situação, até em função da quantidade de hormônios em ebulição no organismo, enfim, em que essa mulher não vai conseguir ver, né, ou voltar atrás tão rápido. Nós tivemos já algumas situações de mães que se arrependeram, mas já tinha passado os 10 dias de prazo e elas não conseguiram reaver os filhos porque a lei é bastante clara. E aí a gente tem hoje, hoje não, né? A gente já tem muito tempo, uma lei que fala que a gente a gente não pode alegar que desconhece a lei e aí se recusar a cumpri-la. Então a lei está ali, é para todas, é pública, né? Então a mãe não vai reaver esse filho se ela não exerceu no período de 10 dias o seu arrependimento na entrega. Ela só tem esse período. E uma vez a adoção já finalizada, ela é irrevogável, como a Silvana está lembrando. Mas aí a gente tem que ter um processo sendo concluído. Não é apenas a questão da entrega para a família. É importante colocar isso porque
e até para a gente questionar e a gente tentar pensar enquanto grupos também na nossa responsabilidade enquanto pais nesse processo, que não é porque a adoção juridicamente não saiu que você não tem uma responsabilidade como pai e mãe de um filho. Eu fiz uma colocação anos atrás, fiz uma busca ativa para 3 crianças, até a Silvana que me ajudou, para 3 crianças que eram de São Gonçalo. Na época, as crianças tinham 1 ano, um menino de 1 ano, a menina de 6 anos e o menino de 9 anos. Eram 3 irmãos. Eram 2 meninos e uma menina. E essas crianças ficaram 7 anos com a família. Depois de 7 anos, a família devolveu. Porque a adoção não tinha sido julgada ainda. Então, eles tinham juridicamente essa possibilidade de recurso, né, de devolução do ponto de vista legal, embora muitos promotores já venham atuando no sentido de peticionar para que haja um ressarcimento moral, um pagamento de pensão, um pagamento de tratamento psicológico. Mas, assim, essa família devolveu depois de 7 anos. Então, a adoção, uma vez terminada, ela é irrevogável. Mas esse processo em que a adoção não termina, né, acaba permitindo que algumas famílias desistam das crianças. E aí, como diz o meu amigo do coração querido, Lindomar, lindinho, sempre fala, filho não se devolve. Filho é filho e ponto. Não dá para a gente dizer que vai devolver, que vai desistir de um filho. Eu tenho 2 biológicos, mas que eu também adotei, a gente sempre fala isso, que a gente adota os filhos biológicos, e cada momento tem as suas dificuldades. Não dá para simplesmente dizer assim, agora eu vou desistir do meu filho. Não dá para fazer isso. Né? Infelizmente, a gente tem uma quantidade de devoluções que é ainda expressiva no nosso país. Então, a gente tem, não aqui no Rio de Janeiro, pesquisas nesse sentido, mas a gente tem alguns dados, por exemplo, de São Paulo, e que a gente tem cerca de 30% de devoluções. Isso é muita coisa, gente. É muita coisa no universo de adoção e de gente que já está, de repente, há tanto tempo esperando por um filho. Não sei se respondi. É o que eu costumo falar, essa questão da responsabilidade do sucesso da adoção, isso eu aprendi com a Silvânia. Ela sempre é dos adultos, não é, Silvânia? O fracasso e a devolução no nosso universo é um fracasso. O fracasso da adoção, ela nunca é responsabilidade da criança ou do adolescente, porque a parte adulta da relação somos nós. Então, somos nós que temos que amadurecer as nossas decisões, o nosso perfil, e se estivermos dispostos para crianças maiores, temos que ter noção de toda a complexidade. Acho que a gente vai falar um pouco disso hoje no pós-adoção, né, Rogério? A Roberta está chegando aí depois. Nós temos que amadurecer muito essa decisão para uma adoção tardia, porque não é fácil, ninguém diz que é fácil, então é responsabilidade nossa, né? Eu vi uma reportagem ontem de uma menina que ganhou, a primeira brasileira a ganhar Miss Cadeirante, não sei se vocês viram isso. Ela ficou paraplégica aos 8 anos de idade. Um exemplo real ontem, ganhou Miss Cadeirante, ficou paraplégica aos 8 anos de idade. E se um de nós adota uma criança sadia, porque a gente acha que não está preparado para lidar com uma criança especial em casa, e aos 8 anos, por uma situação da vida, um dos nossos filhos fica paraplégico, devolve? Pensem sobre isso. Tá? Então, que diferença tem a capacidade de amar daquele que já ama antes ou daquele que só vai amar depois se acontecer? Ah, não, mas eu já tenho vínculo, se ficar cadeirante. Então, vamos refletir sobre essa capacidade de amar. Você é capaz de amar antes, depois, né, para ter essas questões sedimentadas no coração. Eu não sei se você falou sobre isso, Érica, porque eu caí. Mas, à medida do que você estava falando sobre as colocações de crianças, você disse que aumentou, né, os processos de adoção nesse período e tal.
E aí você falou A quantidade de entregas, a quantidade de entregas voluntárias aumentou de forma muito eloquente, muito expressiva. E aí o que eu estava dizendo, que a 13.509, ela fala especificamente de adoção. E essas mudanças no estatuto foram mudanças que a gente não tem a menor dúvida, foram devidas à pressão dos grupos de apoio à adoção em todo o país. O que eu digo assim, já que os grupos foram tão potentes para mudar a lei em aspectos relacionados à adoção, na questão da celeridade da destituição de poder familiar, na questão do prazo limitado para a mãe desistir da sua entrega, na questão do prazo para que o Ministério Público possa ingressar com uma ação de destituição de poder familiar, de limite de acolhimento, que a gente possa também, quanto cidadãos, quanto grupos também interessados no cuidado da criança, fazer uma pressão para que a lei também fale da necessidade da execução de políticas, para que a gente fale, por exemplo, da questão da escola, para que a gente fale da questão do atendimento, para que a gente fale, enfim, a gente tem um monte de coisa que a gente possa falar e que a gente pode pressionar, do ponto de vista da cidadania, para a transformação desse texto em um texto que efetivamente abarque questões de interesse de toda a infância, e não apenas uma questão relacionada, por exemplo, à questão da adoção e ao desejo das famílias de perfilharem, e aí de uma forma mais isolada, e às vezes um pouco narcísica, né, e distanciada desse panorama maior da infância. Desculpa. Amor, acrescentou. O que eu ia te perguntar é sobre essa questão do SNA, e foi justamente o momento que eu caí. Existem pessoas que estão habilitadas e que são habilitadas há mais tempo e que não estão no sistema nacional, né? Que ainda colocam lá o CPF, colocam lá as informações e não aparecem. São processos, acredito, que ainda estão arquivados, naquele arquivamento que foi dado em definitivo. Como é que a vara está atuando com esses processos de habilitação mais antigos? Peraí, calma, eu não entendi. Porque as pessoas mais antigas é que deviam estar no SNA, porque foram todas migradas automaticamente do CNA, do Cadastro Nacional de Adoção. O que acontece é que você tem algumas pessoas que podem ter não renovado. Por exemplo, eu atendi uma pessoa durante esse período de pandemia que fez habilitação em 2012 e não renovou em 2017. Uhum. E aí ele estava questionando, mas por que eu não estou? Porque o senhor não renovou, já tem 3 anos do prazo de renovação. Porque se tivesse renovado, teria continuado. Então, assim, as pessoas que não estão aparecendo é porque elas não renovaram. Porque então, quem renovou, mesmo quem estava no período para renovação, nesse período, né, eles habilitaram, eles prorrogaram. Você não estava, eu acho, na hora em que eu falei. O SNA, diante dessa questão das renovações, nós tivemos um contato com o juiz, explicando que muitos conseguiam fazer as renovações e muitos nem pediam, porque desconheciam qual era o e-mail, que mecanismo lidar. E aí o juiz entrou em contato com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça e o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, e eles definiram que fosse prorrogado automaticamente o prazo de validade, a renovação daquelas pessoas. E aí houve um pequeno problema, porque quando ele fez isso genericamente, que a gente está pensando em alguma coisa que vai atingir, vai atender todo mundo. O que o CNA e o SNA e o CNJ fizeram com essa história da prorrogação automática? Muitas pessoas que não tinham pedido realmente renovação e que não queriam renovar e que não queriam continuar, foram atualizadas. Então, agora a gente está com outro problema. E aí a gente está tentando limpar. Tem gente que já adotou, que não queria estar mais lá e que foi reativada em função dessa questão da pandemia, entendeu? Entendi. Era justamente isso que eu queria perguntar. Se o processo... Quem não está é porque não renovou. Quem não está, assim, já devia ser alguém muito antigo, como esse casal que eu te falei. Que devia ter renovado em 2017, porque a gente tem um prazo máximo, né, pela lei antigamente, 5 anos, e não renovou, e, enfim, é isso. Entendi. Mais alguma pergunta, gente? Não? Eu vou inventar pergunta. Saulo, eu tenho uma pergunta, na verdade era uma confirmação da Clarissa, e inclusive vocês podem complementar a pergunta, tá? Não precisa ser só por escrito. Que a Érica tinha falado justamente essa questão da renovação. Aí ela diz que faremos 3 anos em agosto de habilitadas.
Entramos no sistema recentemente e vimos que nossa validade estava até 2022. Tá tudo certinho? Nosso processo está na primeira vara. Se vocês quiserem complementar... Aí a gente tem que ver de forma singular a situação, tem que ver o processo, mas possivelmente pode ter sido isso, gente. Essas renovações que eles fizeram. Você está sem som, Tati? Não, automáticas, né? Tipo, por conta da... Porque a gente tem que pensar genericamente, gente, que a gente tem que pensar em todo o país, no panorama de todo o país, em ações que sejam ações favoráveis a essas pessoas, que não prejudiquem, que beneficiem. A gente não pode prejudicar, em função de uma pandemia, quem quer que seja. Então, essa é a perspectiva do cuidado, né? Por isso que a gente estava com isso em mira, tentando pensar em ações que pudessem equacionar esses problemas de forma coletiva, de forma zelosa para todo mundo. Érica, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta, Saulo. Posso fazer? Já não tem pergunta na fila? Érica, duas perguntas. Uma é assim, que a maior parte das pessoas que estão aqui, não sei se são advogados, né? E se entendem alguns termos do meio jurídico da adoção. Então, uma pergunta que eu queria te fazer, que é a minha dúvida também particular, é assim, você falou que a gente está com um juiz novo, que é o doutor Sérgio, que ele é substituto. Se você explicar um pouquinho como é que é essa estrutura, né? Porque o doutor Sérgio originalmente era da 4ª vara, né? Ele continua sendo, tá? Ele continua, né? Ele continua. E aí, isso me pergunta como funciona isso, como está funcionando, porque o doutor Sérgio veio praticamente junto com a pandemia, né? Ele chegou 2 meses antes, quase. Então, eu imagino a loucura. E a segunda coisa, agora falando já, tipo, crianças chegaram, né? Estamos aqui no processo de adoção, como está correndo, em contrapartida, os processos das famílias que já estão com seus filhos, mas que estão esperando finalizar o... Então, aí deixa eu só complementar, porque você falou que tudo tem uma celeridade em todos os processos, mas, ao mesmo tempo, tem esse processo de digitalizar os processos. Os processos antigos de adoção já, e uma coisa que também... Desculpa, vou colocar vários elementos que confundiram um pouco. A gente renovou a guarda, que o que acontecia de 4 em 4 meses, agora a renovação passou a ser 1 ano. Acredito que por conta da pandemia, não sei se foi esse o motivo. Tá escrito. Mas não significa que o processo vai andar mais devagar. Você falou na celeridade desses processos. E aí, assim, novamente, a pandemia nos coloca numa situação absolutamente atípica, gente. Nós nunca vivemos algo como nós estamos vivendo atualmente. Nós estamos muito preocupados, eu pelo menos tenho essa preocupação muito forte em mim, de não agir de forma a prejudicar ninguém, de que a gente tenha trabalhos, né, e ações que sejam ações as mais justas e equânimes possíveis. Mas, de fato, a gente se depara com uma situação que é muito injusta, porque os processos das varas de infância eram processos absolutamente, totalmente físicos. E como é que você trabalha, né, de casa com um processo que está lá na vara, em que ninguém está na vara, em que ninguém digitaliza porque tem o risco de contrair um vírus e morrer, e é um risco real. Então, essa celeridade, essa urgência, a tramitação muito rápida, está com esses processos que estão acontecendo agora na pandemia. Muitos processos que tiveram entrada, né, início, de forma eletrônica, e que a gente as adoções estão terminando, estão começando e já estão terminando. Mas todo aquele acervo tem que ser digitalizado. Então, por isso é que agora o trabalho, né, pontual das pessoas, começando aí, pelo menos 1 por dia de cada setor, ele permite que a gente comece a tentar buscar esses processos lá, que são os processos físicos. Mas nós estamos com uma situação ainda muito complicada. Eu fui à vara essa semana, difícil ainda, porque os processos físicos, eles também estavam tendo a sua movimentação e também estavam andando. Com mais dificuldade, mas também estavam andando. Algumas das decisões dos processos físicos, o juiz passou a mandar eletronicamente. Então, a gente começou, o processo ficou híbrido, metade físico e metade eletrônico. Mas, na prática, até para localizar o processo físico agora, fica difícil. O que aconteceu? Nesse período, você tinha um monte de, por exemplo, ações de acolhimento.
processos de acolhimento de crianças acolhidas, tinha audiência concentrada. Aí o juiz pegava os processos todos e mandava uma parte para o secretário dele, uma outra parte para outro secretário, outra parte para o secretário e outra parte para ele. Aí, quando você vai ver lá na informação do sistema do tribunal, para vocês tentarem entender um pouco, está escrito assim, localização, assinatura digital do doutor tal, do juiz tal. Mas onde está esse processo efetivamente? Está no gabinete do juiz? Aí tem uma montanha, que não teve gente para guardar. Está na casa do secretário fulaninho? Está na casa da secretária Beltraninha? Está na casa do juiz? Então, estamos realmente nesse momento de tentar até localizar. Porque a gente sabe que ele está em um desses lugares, mas assim, até localizar cada um deles em qual lugar que é um trabalho. Então, assim, a ideia de digitalização, a gente vai poder caminhar mais nesses processos físicos. Eu espero que o quanto antes. Mas todos estamos ainda, como lembrou o Saulo, muito, acho que acuados com essa questão, né, amarrados com essa questão da curva de mortes, da questão da pandemia. Porque a gente tem informações que não são informações fidedignas. A gente tem dados que são dados, né, aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, de governantes que dizem que a curva da cidade ou a curva do estado estão caindo, né, ou a quantidade de mortes, mas eles não contabilizam as mortes por síndrome respiratória aguda, só aquelas que sejam taxadas, né, diagnosticadas como Covid. Mas, ao mesmo tempo, você não testa as pessoas, então não tem como diagnosticar que são por Covid. Então, assim, são dados que são totalmente contraditórios. Quer dizer, as pessoas morrem, não tem como afirmar que é Covid porque não testa. Aí os poucos que morrem com Covid, você diz que está baixando? Não está baixando. Você está maquiando a informação. Você está subnotificando. E aí, com relação à pergunta que a Tati fez, assim, do funcionamento da vara, eu não sei se vocês sabem, vocês que estão ouvindo aqui hoje à noite, né, que a gente está aqui juntos, que a vara de infância mais antiga do Brasil é a vara do Rio de Janeiro. A primeira vara de infância que houve no país inteiro foi a vara do Rio, que foi criada em 1923, antes mesmo da lei especial, que foi o Código de Menores, de 1927. Então, esta lei foi criada porque já havia uma pressão, desde a época da abolição da escravatura, para a gente poder trabalhar com um tema, né, uma lei especial sobre os menores, e aí a gente tem que fazer um recorte, que as varas de infância, as antigas varas de menores, os antigos juizados de menores, não eram varas que se propunham a atender e a atingir as crianças, a maior parte das crianças brasileiras, mas eram aquelas crianças pauperizadas, aquelas crianças miseráveis, os filhos dos ex-escravos, e se tratava, assim, de uma forma de tutela sobre essas famílias pobres. Então, a gente tem, inclusive, na lei, na perspectiva histórica, o Código de Menores, com várias formas de retirada do poder familiar dessas crianças, desses ditos menores na época, desde 27, desde o Código de 27, né? E aí essa primeira vara, ela perdurou como uma única vara na cidade do Rio de Janeiro, de 1923 até 1989. Em 1989, não casualmente, porque a gente já tinha escrito o Estatuto da Criança e Adolescente, e o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e as pressões políticas que estavam se configurando naquele momento no Tribunal de Justiça e na sociedade do Rio de Janeiro, que é uma sociedade extremamente elitista, extremamente preconceituosa, começou a reverberar a notícia de que o Estatuto iria ser uma lei para todas as crianças, e não mais como os códigos de menores para os ditos menores, que eram as crianças pobres. Porque a gente tinha, na prática, uma divisão. As crianças de classes mais abastadas eram atendidas em varas de família e as crianças mais pobres eram atendidas nos juizados de menores. E aí, quando a gente descobriu que, né, a gente, enquanto sociedade, que o Estatuto seria uma lei para todo mundo, qual foi a pressão que foi feita? Aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro fez. Dividiu-se a única vara que existia de 23 até 89 em duas varas. E aí eles dividiram naquele momento pela natureza do processo. Então, uma vara para adolescentes em conflito com a lei e a outra vara para as demais naturezas. E aí ficou a primeira e a segunda vara. Então, durante muito tempo ficaram só essas varas. Depois, com o tempo, houve uma divisão
de competência regional, em Madureira e Santa Cruz. E aí, em 2015, eles redividiram a primeira vara em primeira e segunda vara e renomearam as varas de Santa Cruz e de Madureira em terceira e quarta varas. Então, a gente tem uma situação muito esdrúxula na cidade do Rio de Janeiro, que a gente tem 4 varas de infância para a mesma competência. Isso talvez aconteça, salvo engano, em São Paulo. Eu desconheço outra cidade que tenha a situação do Rio de Janeiro. Então, todas as outras cidades têm uma vara de infância, que concentra toda a responsabilidade pelos processos, né, toda a competência jurisdicional sobre os processos de infância. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, a gente tem 4 varas de infância que falam cada um para os seus bairros. Então, por isso que a gente pergunta para os habilitados, quem de repente não é daqui do Rio, boiou, os habilitados da primeira vara, porque são os bairros da primeira vara. Os bairros da segunda vara têm outro procedimento, que é a segunda vara, da terceira vara outro procedimento, e a quarta vara outro procedimento. Então, assim, a gente ficou nessa composição de coxa de retalhos na cidade do Rio de Janeiro, o que acabou sendo muito ruim também para alguns habilitados. Por quê? Porque nessa história da divisão das varas, o CNA, o Cadastro Nacional de Adoção, ele entendia que ele contava cada vara como uma comarca, né? Então, assim, a vara da comarca. Então, você tinha uma criança que era disponibilizada para adoção na primeira vara, ia para o habilitado da primeira vara. Só se não tivesse um habilitado da primeira vara, que iria para a segunda, terceira, quarta, enfim. Depois de Niterói, São Gonçalo, Maricá, onde fosse. O que significa? Significa, e aí quando tinha uma criança da segunda vara também, o habilitado seria da segunda vara, preferencialmente, aqueles que apareceriam primeiro. O que o sistema fazia? Ele não entendia a cidade como uma cidade, né? Como uma verdadeira cidade, que tem bairros ricos e bairros pobres. Então, a gente tinha uma situação em que, e aí a questão da adoção é uma questão que é perpassada pela questão da vulnerabilidade social, a colocação das crianças, a maioria delas, 99%, 95%, talvez até mais, não tem a ver com o fato de um desejo da mãe de entregar, ou de uma descoberta, né? Mas de uma questão de negligência, de maus tratos, de vulnerabilidade, que acabam colocando essa criança em adoção. E aí, o que acontecia na prática? Aconteceu que, na prática, com a divisão das 4 varas, nós tínhamos, na primeira vara, a maior parte habilitados da cidade do Rio de Janeiro, mas a gente não tinha tanta criança para adoção, porque as crianças não eram destituídas tanto na primeira vara. Ao passo que, de repente, na segunda vara, que abrange bairros mais vulneráveis, você tinha poucos habilitados, uma grande quantidade de crianças que eram disponibilizadas para adoção. Na terceira e na quarta vara, idem. Então, assim, agora o CNJ entendeu de forma muito acertada, no meu entendimento, na minha compreensão, que você tem que olhar como cidade. Então, você tem uma criança que é disponibilizada para adoção na cidade do Rio, vai para o habilitado que tiver mais antigo, daquele perfil. Não importa se é a primeira, a segunda, a terceira ou quarta varas. E aí todas as varas, todos os habilitados são considerados num bojo só. Algumas pessoas, algumas de outras varas, acabaram chiando. Mas isso prejudica. Porque, de fato, a gente tinha uma realidade em que o habilitado da primeira vara, para um bebê, ele tinha que esperar em média 4 anos. Um habilitado para a primeira vara para receber um bebê branco, até 2 anos, até 3 anos. O tempo médio de espera era de 3 anos, 4 anos. E o da segunda vara, em 6 meses, recebia. Porque ele tinha uma situação de ter menos gente junto dele. Entenderam, gente, o que eu estou falando? E ter muito mais crianças que eram disponibilizadas. Então, assim, o judiciário funciona, né, porque somos humanos, de uma forma concreta a partir de decisões administrativas. Houve essa decisão administrativa do Poder Judiciário do Rio de Janeiro pela criação de 4 varas na cidade. Então, a gente tem essas 4 varas que são competentes para jurisdição da infância aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mais alguma questão, gente? Tenho. Érica, só me responde, então, tendo essas 4 varas, adorei saber que é desde 1923, porque o Bruno está estudando exatamente esse momento da história e eu vou levar isso para a escola essa semana, vai ser sensacional.
Vai ser sensacional essa aula de história, porque vai mexer com ele, vai ser sensacional. Obrigada pelo momento barra histórico. Mas eu queria que você me explicasse, que a gente tem dúvida, até como os pais do Bruno e da Tatá, porque a gente ainda está no processo de adoção, como é que é essa história do Dr. Sérgio, tá? Como é que é essa história de juiz substituto? Porque eu, de jurídico, não entendo nada. Então, eu preciso que alguém que eu confie, como você, me explique como é que funciona, tipo, o doutor Sérgio estar como juiz substituto na primeira vara e estar na quarta vara. Até quando ele fica? Como é que, assim, bem simples, porque eu não entendo nada, e aí eu preciso que você me explique. Tati, a gente teve a aposentadoria do Dr. Pedro em janeiro desse ano. E aí você não pode ter uma vara sem um juiz que esteja à frente. Tem que ter um juiz designado administrativamente. Eles pegaram o juiz que é o juiz da Sevija, o Dr. Sérgio, além de ser o juiz titular da quarta vara, ele é o juiz, presidente da Sevija, da Coordenadoria Estadual dos Juízes da Infância e Juventude aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, o trabalho dele é um trabalho muito zeloso, muito consciente, muito considerado. Colocaram à frente dessa vara, que é uma vara importante. Nós tínhamos a previsão de, em abril, ter já a abertura de ampla concorrência. Porque como é que se define isso? Você tem um princípio constitucional que os juízes são inamovíveis. Ele não pode ser retirado. Se ele tem a titularidade de uma vara, ele não sai de lá. Agora eu vou te tirar daqui, vou te mandar para Barriçai, como um servidor. Não pode. O juiz, ele tem que dizer que ele quer sair. Então, na abertura da ampla concorrência, teriam que ter juízes que se apresentassem como juízes interessados em assumir essa vara. Como a segunda vara também que está vacante, porque a doutora Glória saiu para se candidatar à Prefeitura do Rio, da cidade do Rio. E aí o doutor Sandro está lá como juiz à frente provisoriamente, é um juiz substituto provisoriamente. O que acontece? Com a pandemia, ficou tudo em suspenso, a gente não sabe. A previsão era de que a gente já tivesse até um juiz titular, porque um juiz titular para uma vara é muito importante, até para a gente definir como é que vai ser o caminho daquela vara, qual o pensamento, o entendimento do juiz, porque apesar da lei ser o entendimento e a interpretação é uma interpretação humana. Então, por exemplo, eu estou aqui, vocês já viram a minha interpretação, assim, do ponto de vista psicológico. Tem a ver com a história, tem a ver com a questão da gente poder olhar de uma forma mais consciente e madura também com relação ao outro. E que às vezes é muito inquietante no discurso, né, para mim, dos habilitados, esse fechamento de uma forma muito narcísica. Eu quero um filho para mim satisfazer. Não, o filho tem pernas próprias, o filho tem um tempo próprio, o filho às vezes não satisfaz. Cara, meu filho tem 14 anos, eu fico pensando assim, gente, a quantidade de vezes que eu falei para esse menino tomar banho, olha que coisa ridícula, é semana. É a coisa impressionante. Por que os meninos... Eu acho que as meninas não fazem isso. Minha filha nunca fez. Minha filha de 19 anos nunca fez isso. Mas meu filho de 14 é uma dificuldade. Não sei o que tem no banho que dói. Acho que a água dói. Entendeu? Os filhos têm esse movimento. O filho é isso, gente. Filho é abertura. Filho é alguma coisa que a gente cresce junto. A gente constrói junto. E aí, às vezes, as falas são falas e posturas muito narcísicas dos grupos de apoio e dos habilitados. Porque pensam apenas no seu interesse e não olham para uma questão que é maior. Então, assim, esse é o meu entendimento. Vocês já viram que é o meu entendimento. Mas você pode ter um juiz que tem um entendimento totalmente contrário. Um juiz que, sei lá, é favorável para a adoção, tem um juiz que é contra a adoção. Assim, é importante a gente ter essa proximidade, mas a gente não tem ideia de quem é que vem. Estamos só rezando, eu com a minha Nossa Senhora da Piedade, para que seja uma pessoa boa, iluminada, que tenha assim, vontade de trabalhar, porque a questão da infância é uma questão também política. É uma questão de militância política, da gente acreditar que está aqui trabalhando em prol de uma realidade melhor, de uma sociedade melhor para as crianças. Então, assim, que venha alguém investido, é só o que eu peço. Érica, muito obrigado por todo o seu desprendimento na fala, por todo o seu carinho, profundidade, até poesia. Você começou com poesia, lindo demais. A gente está dentro do horário, então eu vou encerrar sua participação, tá? Muito obrigado.
Muito obrigada a você pelo convite, Saulo. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo no Bruno e da Tatá, que eu participei e participo ainda, né? Dessa conquista linda que vocês tiveram. Um beijo no seu filhinho também, Saulo. Obrigado, amor. Boa Eu noite. tá lá em cima dormindo. Beijo. E falar sobre essa questão, Tati, que você estava falando da intencionalidade, né? Você pegou o gancho histórico do 1923 e já está intencionando levar essa informação. Eu assisti uma live essa semana, já é a terceira vez que eu falo dela em encontros assim, virtuais, mas porque ela me impactou profundamente. Era uma live sobre educação antirracista, e eu tenho buscado essa temática. Por quê? Eu sou pai de uma criança parda. Não sei se serei pai de uma menina parda ou negra. Eu, pelos meus privilégios da cor, né, eu estive e ainda estou cego ao preconceito racial. Se eu não me esforçar e me inclinar para buscar essas informações, eu não vou me preparar enquanto pai para fortalecer o meu filho que é pardo e que, inevitavelmente, numa sociedade onde o racismo, a LGBTI-fobia estão institucionalizados, ele vai sofrer esse peso do preconceito. Então, eu tenho buscado essas informações. E nessa live sobre educação antirracista, como educar um filho, se alguém tiver interesse depois, me cobra lá no Zap o que eu passo. Maravilhosa. Como educar um filho uma educação antirracista. Aliás, me lembrei agora quem me passou isso. Foi sua filha, Silvânia. Foi Tarsila quem me recomendou a live. Você já assistiu? Maravilhosa, né? E aí teve uma fala nessa live que foi a seguinte: nós precisamos parar de naturalizar o preconceito. Nós precisamos ter intencionalidade nas nossas ações. Então, enquanto a gente percebe aquele discurso do tipo, vou falar do preconceito na adoção, tanta criança abrigada, precisando de qualquer família. Se eu pudesse, fazia aquela caridade, ia lá, pegava uma criança dessa, levava para casa e cuidava, porque precisa só de comida, de carinho. A gente tem tanto preconceito dentro de uma fala como essa, a gente precisa ter intencionalidade de abordar e não deixar isso passar, e não naturalizar esse discurso como sendo uma coisa normal. É dizer, opa, peraí, só um instantinho, posso conversar com você sobre isso? Me dá 5 minutos. Não vai ser 5, vai ser meia hora. Mas você precisa ter intencionalidade nas suas ações. Ou em situações como essa, na educação do filho, que está difícil, você insere ali uma informaçãozinha sobre adoção. Vamos falar de 1923, logo depois da Revolução Cultural de 22, depois da quebra da Bolsa de 1920. Vamos falar um pouquinho sobre adoção. É possível a gente ter intencionalidade. Enfim, tem uma volta enorme para falar sobre intencionalidade. Gente, vou passar a palavra agora a... Cadê? Vivi, Ju? Ah, tá aqui. Ju, fala um pouquinho para a gente sobre esse convite que você tem aí para mobilização durante a quarentena? Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim? Boa noite, pessoal. Obrigada, Érica. Obrigada, Saulo, por esse encontro maravilhoso. Sempre bom estar com vocês. Estamos morrendo de saudades, de abraços, apertos de mão, carinhos. E assim, nós temos duas grandes amigas. Não, filha. Nós temos duas grandes amigas que começaram uma mobilização para ajudar as pessoas em situações de rua aqui na nossa região. Elas pegam Recreio e Barra, vão pela Olegário Maciel, e nisso tem bebês de 1 ano até 12 anos. Então, elas estão precisando muito de roupas, água, cobertores, tudo que possa ajudar essas pessoas nesse momento, né? Essas pessoas não têm a intenção de entregar seus filhos, elas vão continuar com seus filhos e querem só uma ajuda para poder passar por esse momento. Então, assim, o grupo também está dando cestas básicas para vários moradores do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. São mais de 100 famílias que estão sendo ajudadas.
Então, com isso, a gente criou está tentando criar essa mobilização para que as pessoas possam ajudar como puderem. Se não puder, se não tiver roupa, poxa, acabei de doar, porque acredito que todo mundo esteja participando de vários atos assim, né? Então, se não tiver roupa, se não tiver alimento, poxa, eu tenho R$25, eu posso doar R$25? Posso doar R$25, por que R$25? Porque é o valor mínimo na vaquinha que a gente fez. Então, que eu posso, com a autorização do Saulo, eu posso colocar lá no grupo o link da vaquinha, e a gente também pode recolher os alimentos, roupas, o que quer que seja. Tudo que julgar necessário vai estar ajudando essas famílias, tá bom? Muito obrigada, mesmo. Saudade de vocês. Então, vou dar por encerrada a reunião do Cores. Quem quiser encerrar, fique à vontade. Quem quiser permanecer, a gente vai começar o pós-adoção. Tá ok? Boa noite.